E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Rodrigo Udo e vou estar com vocês também no curso de História Geral. Bom, gente, é o seguinte, para a gente compreender história, muita gente vai pensar o seguinte: a história realmente serve para a gente não repetir os erros do passado. Essa é uma grande bobagem. E eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente estudasse história só para não repetir os erros do passado, depois da Segunda Guerra Mundial, dificilmente nós teríamos tido um massacre, né, genético, né, um massacre étnico como nós tivemos. E na realidade não foi o que aconteceu. No leste europeu nós tivemos massacres étnicos, na África houve massacres étnicos. Então não dá para dizer que a gente estuda história só para não repetir os erros. Isso é um chavão que a gente não deve ficar repetindo. Então para que a gente estuda história? A história serve para nos dar identidade, para nos ajudar a entender o mundo no qual nós estamos vivendo. Porque as coisas fazem sentido à medida que nós estudamos a história. Porque nós conhecemos a nossa própria identidade humana e tem mais. É muito legal você fofocar das pessoas, né? A fofoca, ela sempre deu muito certo. E contar a história também é um dos hábitos mais tradicionais da humanidade. Você sempre vai poder remontar a história e vai descobrir que tinha um cacique sentado numa roda com um grupo de índios ao redor de uma fogueira, contando histórias. A humanidade precisa disso para poder viajar na sua cabeça, né? Para poder pensar na sua própria existência. Então a história é uma disciplina extremamente agradável. E se um dia você achar que ela não é tão legal, perdoe quem ensinou você, tá bom? Porque a história independe das pessoas que falam sobre ela. Bom, para a gente começar a entender a história, a primeira palavra que a gente precisa entender relacionada a esse conteúdo é essa aqui, gente. É tempo. Não existe história se você não contar o tempo. E o tempo é uma coisa que aparentemente pode ser relativa. Por quê? Porque cada sociedade conta o tempo de uma maneira distinta. Por exemplo, os maias contavam o tempo de maneira cíclica, tá? Eles tinham o seu próprio calendário solar, lunar, então eles tinham ali a sua própria perspectiva de contagem do tempo. É claro, você tem outras sociedades que também contavam o tempo, aliás, todas elas à sua maneira, mas para cada uma delas o tempo era aferido ou pelas festas, ou pela colheita, ou pela chuva, normalmente relacionado aos fenômenos naturais. Então observe que o tempo, ele existe, ele é contado em todas as sociedades. Mas, para efeito de estudo, e vocês vão perceber que isso é muito frequente, para efeito de estudo da história, nós precisamos padronizar o tempo, tá bom? Padronizar. E nós fizemos isso, tá bom? Nós fizemos isso na padronização. Nós quem? Os historiadores. Olha que bonito, eu, um historiador, né? Então, os historiadores estabeleceram, então, um método de padronizar o tempo. O primeiro camarada que fez isso, oficialmente como um estudo de história, foi um senhor chamado Christoph Cellarius. Esse camarada dividiu o tempo, ou ele dividiu toda a história em partes para poder melhor estudá-la. Então, ele dividiu em categorias. A primeira divisão dele foi o que nós chamamos de história antiga. Muito bem. Onde é que começa a história antiga? Segundo Christoph Cellarius, a história antiga começa na invenção da escrita até a queda do Império Romano. Beleza? Bom, vamos tentar entender isso aqui. Por que invenção da escrita? Porque dentro de um consenso comum, os historiadores entenderam que somente a partir do momento que o homem passa a escrever é que é possível estudar o seu passado. Claro, hoje é possível estudar o passado da humanidade a partir da genética, a partir da arqueologia. Existem outros meios.
Mas o nosso melhor mecanismo de estudar e entender a mente dos homens do passado permanece sendo a escrita. Então, esse período que vem antes da invenção da escrita é chamado de pré-história. E a partir da invenção da escrita, nós temos então a história. Então isso é um consenso, lembra sempre dessa palavra, consenso. Por quê? Porque é isso daqui que você precisa para fazer o vestibular, tá bom? Então, a partir da invenção da escrita até a queda do Império Romano. Então, esse período da história antiga, ele vai aproximadamente de 4000 a.C., tá? Ou talvez até um pouquinho antes, até o ano 476 depois de Cristo. Tá bom? Então a gente tem esse grande espaço de tempo aqui. Lembrando então, a queda do Império Romano aconteceu no ano 476 depois de Cristo. Tá bom? Bom, aí o Christoph Cellarius diz o seguinte, olha, depois da história antiga, então nós temos a história medieval, ou a Idade Média. Por que ele usa essa expressão? Porque a Idade Média estava entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Porque Christoph Cellarius dizia que a época que ele estava vivendo era a época moderna. Então, como a história do meio aqui é a história medieval. Bom, a Idade Média então vai da queda de Roma à queda de Constantinopla. Beleza, gente? Muito bem. A queda de Roma, eu já falei para vocês, foi no ano 476. A queda de Constantinopla vai acontecer no ano 1453 depois de Cristo. Tá bom? Ultimamente tem sido muito comum os historiadores usarem a expressão era comum e não a expressão antes ou depois de Cristo. Quando vem depois de Cristo, eles chamam de era comum. Quando vem antes de Cristo, eles chamam na era anterior, tá? Ou na última era. Bom, então nós temos a era presente, que é depois de Cristo. Tudo bem? Então, Constantinopla caiu no ano 1453. Lá na frente, quando nós estivermos falando de Império Bizantino, vocês vão entender melhor esse conteúdo, mas é importante deixar ele registrado. Aí o Christoph Cellarius diz o seguinte, olha, depois da Idade Média, então vem a história moderna. E aqui já vem algumas convenções mais atuais, né? Porque o Christoph Cellarius morreu e a gente continuou estudando história. Então, a história moderna vai da queda de Constantinopla à Revolução Francesa. Então, aqui você tem 1453 a 1789. Tá? Então, esse seria o período da história moderna. Por que isso? Por que tem sempre esse rompimento? Porque, na perspectiva desses historiadores preocupados com a fragmentação para melhor estudar, com a Revolução Francesa a gente tem um rompimento de determinados valores típicos da modernidade. Tá? Então, aí nós entramos na chamada história contemporânea. É bem possível que em algum momento alguém vai propor uma nova divisão, porque já aconteceu muita coisa desde a Revolução Francesa. Então, vai da Revolução Francesa ao presente. Beleza? Então, é claro, lá para frente alguém pode sugerir uma nova divisão, porque uma era pós-moderna, né, essa é uma expressão bem corrente, tem sido bastante utilizada, em função dessa perspectiva. Né? Olha, então a gente teve a Revolução Francesa, mas depois da Revolução Francesa até o presente, a gente teve outros rompimentos. Tá? Então,
Pelo menos por enquanto essa tem sido a designação dada, beleza? Levando sempre em consideração que essa divisão que a gente viu aqui, história antiga, medieval, moderna e contemporânea, ela tem uma característica, gente, fundamental. Isso é importante vocês anotarem, que eu vou escrever aqui agora. Essa divisão da história aqui, ela é eurocêntrica. O que significa a expressão eurocêntrica ou eurocentrismo? Significa que toda divisão da história feita por Christoph Cellarius e, é claro, continuada pelos demais historiadores, colocava a Europa como o centro do mundo. Por exemplo, não dá ou fica muito difícil a gente tentar encaixar a história da Índia ou a história da Arábia, né, ou a história, por exemplo, de alguns reinos africanos ou mesmo do Japão, de reinos chineses, dentro dessa divisão. Por quê? Porque a história desses países não acompanha, em termos de desenvolvimento, tecnologia e mesmo interesses humanos, o mesmo desenvolvimento que a história europeia. Mas, como a gente desenvolveu essa perspectiva, então o que acontece? Em termos muito práticos, o restante da história dos outros países aqui no Ocidente é estudado dentro dessa perspectiva. Então, a Europa é tratada como o centro da história. Não é à toa que ela é tratada como velho continente, beleza? Então, essa perspectiva do Christoph Cellarius a gente trata de eurocêntrica. Então, basicamente, a história que a gente vai estudar aqui não é a história da China, não é a história do Japão, a menos quando a história dessas regiões do mundo afeta o mundo ocidental. Então, basicamente, o que a gente estuda nos vestibulares, predominantemente, não só, mas predominantemente, é a história da Europa, tá bom? Ou a história a partir da Europa e dos interesses europeus. Muito bem, aí a gente tem que se fazer uma pergunta que é essencial dentro desse nosso contexto aqui, que é a seguinte. Tudo bem, eu entendi como a história é dividida, legal. Agora, como é que eu conto a história? Isso é importante. Se eu estiver contando uma história para uma criancinha, eu não vou usar a mesma riqueza de detalhes que eu preciso contar se eu estiver conversando com uma pessoa mais velha. Às vezes a pessoa mais velha tem interesses, ela quer saber detalhes picantes ou não, né? Então é muito diferente. É muito diferente a maneira como eu escrevo um gibi e a maneira como eu escrevo um livro. É diferente, por exemplo, o interesse de um camarada que fez faculdade de economia e um camarada que fez faculdade de ciências sociais. Na maneira como eu conto a história para essas duas pessoas é diferente. Que também difere da maneira como eu conto uma história para um cara que gosta de esporte. Então veja bem, ao longo do tempo, os historiadores desenvolveram também meios de contar a história. Por exemplo, existem alguns historiadores que gostam de deixar de lado algumas informações, porque para eles aquilo não é importante. Já para outros historiadores, aquelas informações que foram deixadas de lado é que eram as informações importantes, eram mais do que as que foram tratadas a princípio. Então, o que a gente vai fazer agora é tentar entender isso. Professor, mas isso cai em vestibular? Cai. A maneira como a história é contada. A partir dessa aula que eu vou passar para vocês, a partir dessas informações que eu vou dar para vocês agora, toda vez que você for fazer um exercício, você talvez seja capaz de entender qual é a mentalidade do cara que estava fazendo aquele exercício e talvez por eliminação conseguir resolver o exercício. Tá bom? Vamos lá, é uma dica importante isso daqui. Muito bem. Então, agora nós vamos falar, deixa eu pegar uma corzinha diferente, para vocês entenderem que é uma espécie de subtítulo, né, para facilitar. Vamos escrever assim, ó. Escolas historiográficas. Ou escolas históricas, pode ser também, não tem problema. Historiográficas é porque conta ou escreve história, tá bom? A primeira escola historiográfica que nós vamos tratar, ela surgiu muito forte no século XIX e nós chamamos de positivismo. Muito bem.
A escola positivista ela tem algumas características muito importantes. Por exemplo, ela defende o progresso, ela defende a ciência, ela diz que somente o conhecimento que vem da ciência é que promove o progresso. Somente isso. Todo conhecimento que não for científico deve ser desprezado. Ora, o que é ciência nesse termo? Ciência é tudo aquilo que pode ser comprovado. Aí eu faço uma pergunta para você. Como é que eu faço para comprovar a história? Como é que eu faço para comprovar a história? É complicado, não consigo levar a história num laboratório e repetir o processo. Né? Você pode pegar lá, na matemática tem como você comprovar? Tem. Na química tem como comprovar? Tem. Na física? Tem. Mas a história não dá para levar no laboratório e querer repetir as coisas. Né? Seria muito legal em alguns sentidos, mas muito difícil. Então veja bem, nesse sentido, história não seria ciência. E aí você teria que jogar fora tudo que é história, né? Como se história fosse uma coisa inútil, que não vai levar ao progresso. Então o que aconteceu? Para não se desprezar a história, os positivistas disseram o seguinte: não, tem um jeito sim de estudar a história de maneira científica, que é unicamente através de documentos. Mas que tipo de documento? Documentos de Estado e unicamente escritos. Por que isso? Por que o documento só pode ser escrito? Porque é o seguinte, meu irmão, escreveu, não leu, aí você já sabe como é que termina a frase, né? Por quê? Porque esses documentos de Estado são oficiais, não tem como você interpretar. Então, o que eles estão querendo com isso aqui, ó? Fugir da interpretação. Porque interpretação não é científica, tá? A interpretação não é científica. O que é ciência? Ciência é aquilo que você pode repetir. E a interpretação não é científica, é o que você acha. Tá? Então não tem como comprovar. Então eles querem fugir da interpretação. Por exemplo, uma fotografia para os positivistas é documento? Não. Porque de repente a maneira como você interpreta a fotografia ou você vê não é a mesma maneira que o outro. Enquanto que um documento de Estado não tem como você fugir, está escrito e acabou. Então os positivistas achavam que a história só podia ser estudada com documentos assim, oficiais, tá bom? Então aqui esses caras desprezam fotos, desprezam diários, desprezam perspectivas de estudo econômico, eles desprezam quadros, escultura, para eles isso aí é literatura, é romance, não pode ser levado a sério. Mas essa escola positivista sofreu um grande confronto na década de 1930. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, antes de falar da década de 1930, eu vou tratar de uma outra escola que rebate a positivista ainda no século XIX. Acho que essa vai ser legal. Também no século XIX vai surgir uma bem diferente, que é a escola marxista. Ou muitos de nós já ouvimos falar, ou se usa muito esse termo, chamado de materialismo histórico. Muito bem. O que defende essa perspectiva marxista? Bom, provavelmente seu professor de história lá na escola que você já estudou, já deve ter comentado alguma coisa sobre Marx, querendo lá construir um monumento para o Karl Marx, né? Achando que é Deus no céu e Marx na terra. E olha lá, porque Marx não era ateu, né? Então, talvez é Marx no céu e na terra também. Qual é a perspectiva que Karl Marx tem sobre a história? Então, gente, isso aqui é importante. Marx é essencialmente economicista. Ou seja, para Karl Marx, o motor da história é a economia. E mais do que economia, está ao redor da economia. Mas vem aqui, olha só. Para Karl Marx, a luta de classes é o
motor da história. Por que isso? Porque Karl Marx defendia que existiam sempre dois grupos, o dos exploradores lutando contra o grupo dos explorados. E aí Marx resumiu toda a história a essa disputa. Tudo. Para Karl Marx, tudo que acontece na história está resumido nisso aqui. Se o cara pintou um quadro, é luta de exploradores contra explorados. Se alguém der um espirro lá, né, é luta de exploradores contra explorados. Se um rei resolveu tomar uma medida lá mais drástica com relação ao outro império, foi uma luta de classes. Então tudo é explicado a partir dessa ênfase, tá? Tudo é explicado a partir disso. Boa parte dos exercícios que usam a expressão exploração, trabalho, mais-valia, usam a expressão exploradores, dominador, dominado. Normalmente esses exercícios com essas expressões vão acabar culminando, né, ou são de origem dessa perspectiva marxista. Então na hora de assinalar a alternativa, se o cara usou essa linguagem no enunciado, você já sabe qual alternativa vai apontar a direção correta. Tá? A alternativa que mantenha a perspectiva, mantenha a lógica de uma análise economicista. Para terminar a aula de hoje, eu quero tratar com vocês então dessa escola que surge na década de 1930, chamada de Escola de Análise. Essa escola de análise trabalha com o que nós chamamos de microhistória. O que é a microhistória? Essa escola histórica leva gente comum em consideração. Tá? Então eles entendem que pessoas comuns, estudando pessoas comuns, né, ou estudando a cultura, estudando as artes, eles podem tranquilamente desenhar a linha do tempo, eles podem construir ou reconstruir os fatos passados. Então, a microhistória leva em consideração aquilo que os positivistas deixaram para trás e, normalmente, também os economicistas da escola marxista deixaram para trás. Então, a escola de análise, ela usa fotografias como fonte histórica, ela usa pinturas, ela pode usar tranquilamente literatura, porque ela vai dizer o seguinte: escuta, mas o que o cara escreveu? Quando ele escreveu? Como é que era? Aí ele contextualiza historicamente a literatura para dar sentido histórico a ela. Então, enfim, esculturas, moda, gastronomia e assim por diante. Ou seja, a própria cultura também, né? Então, a microhistória, ela vai abraçar um setor que tinha sido menosprezado durante todo esse tempo. Beleza? Bom, gente, aqui vocês já podem fazer alguns bons exercícios em casa e treinar aquilo que nós ensinamos hoje. A gente se vê na próxima aula.